Ela ganhou destaque na mídia nacional depois de participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte na semana passada. Em plenário, fez um relato da vida de um professor no Rio Grande do Norte. Expôs a realidade que passa dentro e fora de sala de aula de forma simples, sincera, do ponto de vista de quem vive, de quem persiste em viver da educação. Amanda Gurgel, professora de português, obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje na RNTV. Mas antes da gente começar a entrevista, eu gostaria de chamar você para rever aí um pouquinho, um trechinho da sua fala lá na Assembleia Legislativa. Vamos ver? Vamos lá. Como as pessoas apresentam muitos números e como sempre colocam, os números são irrefutáveis, eu gostaria também de apresentar um número para iniciar a minha fala, que é um número composto por 3 algarismos apenas, bem diferente dos outros números que são apresentados aqui com tantos algarismos, que é o número do meu salário, né? Um 9, um 3 e um 0, meu salário base. Amanda, você não teve vergonha nenhuma em expor, né, o seu contra-cheque, quanto você ganha, e disse isso com todas as palavras. Agora, você imaginaria que quando você foi, né, até ali a bancada falar para aqueles deputados, falar para as pessoas também que estavam ouvindo em todo o Rio Grande do Norte, a repercussão seria tão grande? Boa tarde. Boa tarde. Jamais imaginei. Mesmo porque, como eu tenho falado sempre, isso é a minha rotina, a rotina não só minha, mas de toda a nossa categoria. Então, jamais imaginei que pudesse causar tanta repercussão uma coisa que é tão óbvia, não é? Acredito que o que tenha sido relevante tenha sido o fato de dessas considerações terem sido feitas naquele espaço, que era o espaço da Assembleia Legislativa, diante daquelas pessoas. Até porque muito já se falou sobre a qualidade do ensino, sobre as dificuldades que vocês têm, né, de infraestrutura básica, dentro de sala de aula, fora também, mas você falou muito na questão mesmo pessoal do que o professor passa, né, também, até chegar na escola, dentro de sala de aula, na volta, quer dizer, a procura por um outro emprego, porque só com um não dá para viver hoje. Você imagina, isso você já tinha, assim, pontuado, digamos assim, esses itens que você iria falar, ou foi mesmo de forma espontânea, você foi falando e foi aparecendo, digamos, os problemas? De forma espontânea, porque, assim, isso é o que nós comentamos diariamente nas escolas. Na hora do intervalo é só do que a gente fala, do cansaço, da rotina, do diário que tem que preencher, da aula que tem que preparar, da prova que tem que corrigir, do trabalho que tem que propor, então, do ônibus que tem que pegar. Então, não tinha o que preparar, era apenas falar sobre a rotina, sobre a realidade. Nossa, você acha que pode mudar algo, né, para melhor, digamos assim, depois desse teu relato? Eu não acreditava, mas diante de tanta repercussão, eu acredito que sim, desde que as pessoas compreendam que não basta uma mobilização apenas no espaço virtual, não é? Se todas essas pessoas que estão se identificando com o que eu falo naquele vídeo, que falei naquela assembleia, e que se identificam com essa angústia que eu disse ali, então, essas pessoas precisam transformar esse sentimento em uma ação, e que seja uma ação coletiva e não individual. Uma ação de toda a categoria organizada em prol da conquista dos seus direitos. A repercussão na internet foi enorme, né? Hoje é só o que se fala no Twitter, em outras redes sociais. Você, inclusive, você não participa, mas já tem teu nome lá, você está sabendo, né? No Twitter, Facebook, já tem perfis com teu nome. Sim, fiquei sabendo, fiquei preocupada, inclusive. Eu não participo dessas redes, ironicamente até, por falta de tempo, não é? E por não ter muito esse perfil de quem está sempre mexendo com a internet. Eu não faço parte desse mundo, é engraçado. Mas sabe que com certeza você mexeu com muita gente, né? E tem muita gente te admirando nesse momento, né? Por isso até você está aqui hoje para falar um pouco mais para essas pessoas. Queria que você finalizasse, o que você, sei lá, o que você quiser dizer, ou o que você quiser falar, não só para aqueles alunos que fazem parte do teu rol, mas como todos os outros que participam da rede municipal, da rede estadual, e que hoje também tem essas dificuldades junto com os professores. Eu gostaria de dizer que nada disso do que eu expus ali, da forma como eu expus, seria possível se não tivesse 90% da minha categoria, da qual eu me orgulho muito, em greve nesse momento.
Então, eu gostaria de dizer que é desse jeito que nós devemos permanecer até que a governadora Rosalba tenha a dignidade de nos apresentar uma proposta que atenda às nossas reivindicações. Não é? Nós temos atos organizados, a categoria deve se informar para estar presente em todos eles. A gente continua aí acompanhando nessa greve estadual. Obrigada pela participação, Amanda. Muito obrigada mesmo. Boa tarde. Boa tarde.